Saudamos a todos vocês, amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, agradecidos, porque estamos iniciando uma nova semana de estudo e estamos iniciando uma nova série de estudos e estaremos então nas próximas semanas estudando o livro do Gênesis. Estivemos estudando o livro de Hebreus. Agora vamos estudar o Gênesis, nós vamos descobrir coisas maravilhosas na Palavra de Deus aqui no livro de Gênesis. E esperamos que você esteja conosco cada dia. Queremos agradecer a todos que estudam conosco a Bíblia diariamente, todos vocês que compartilham os estudos com outras pessoas e também agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e que clicam no dedinho de joinha. Nós queremos agradecer também a vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando conosco os estudos diários. Queremos aqui mandar um alô especial para o Dudu, de Gravatá, em Pernambuco. Maria Filomena é de Boa Vista, em Roraima. Abádia Ferraz é de Governador Valadares, Minas Gerais. Glenivaldo, Adrian, Regiane e Rejane são de Lauro de Freitas, na Bahia. Jacira Lage é do Rio de Janeiro, Maria Helena Reis, de Porto Velho, em Rondônia, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por podermos estar junto com os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e que possamos aceitar a Tua Palavra, assim como ela é, colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estão passando por problemas, necessidades, lutas, dificuldades, dê vitórias a cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu fico feliz em poder estar com vocês, estudando a Bíblia diariamente. Fico feliz com todos vocês que clicam lá no dedinho de joinha, vocês que nos mandam comentários, vocês que contam testemunhos, vocês que perguntam. Isso é muito importante para que nós possamos nos relacionar através da Palavra de Deus. Queremos, então, hoje, iniciar esse estudo no livro de Gênesis, que é o livro do começo, é o livro das origens. E quem escreveu Gênesis foi Moisés. Moisés, é claro, não viveu, não estava na época da criação, não tinha ninguém, só no sexto dia Deus criou Adão e Eva. Mas a Bíblia, ela começou a ser escrita por volta do ano de 2500, por aí, desde a criação do mundo até o ano 2500, depois do dilúvio, depois que o povo estava escravo lá no Egito, e Deus chamou Moisés para libertar o povo. Deus usou Moisés para escrever o livro de Gênesis e também os outros 4 primeiros livros da Bíblia. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Foi Moisés que escreveu esses livros. E Deus, através da inspiração, mostrou a Moisés como foi que tudo começou. Por isso que é o livro de Gênesis, as origens. Deus, ele revela a quem ele quer o seu plano, o seu propósito. E outra, Deus sabia que o povo, a humanidade, precisaria de algo que confirmasse e para que eles soubessem como foi que tudo veio a existir. Sabemos que hoje, na modernidade que nós estamos vivendo, aliás, na pós-modernidade, as pessoas, elas pensam que a criação é um fruto do acaso. As pessoas, a maioria que vivem na nossa época, não creem, não aceitam a Bíblia como a palavra de Deus. E nós vemos que é tudo tão claro, é tudo tão real o que diz a palavra de Deus. E vejam vocês que Moisés, quando ele começou a escrever os livros da Bíblia, ele não teve contato com outros escritores e nem outros escritores que vieram depois de Moisés tiveram contato com ele para combinarem o que eles iriam escrever. Não, cada um foi usado em alguma parte onde eles viviam, chamados por Deus, e Deus deu a visão, Deus deu a inspiração, Deus mostrou todas as coisas, e nós vemos que a Bíblia toda, ela é uma unidade.
ela fala a mesma coisa desde o Gênesis ao Apocalipse. Não há divergência, não há contradição na palavra de Deus. Então isso mostra que realmente há alguém superior por trás destes homens, dessas pessoas que escreveram os livros da Bíblia. Foram homens usados por Deus, inspirados por Deus, para nos trazer a sua palavra. E então, nós sabemos que o mundo era caótico, não havia nada neste planeta, era um abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É isso que nos diz a palavra de Deus, logo no primeiro capítulo, na primeira página da Bíblia. E quando nós lemos o primeiro verso da Bíblia, logo o primeiro, Gênesis 1, verso 1, nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. No princípio. Que princípio é esse? É o princípio de quando começou a se contar o tempo. Porque antes deste mundo existir, Deus ele é eterno. Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno. Eles não são presos a tempo como nós somos. Então, Deus existe desde a eternidade, nós não sabemos quando é isso. Nós não alcançamos a entender isso, mas nós temos que aceitar pela fé. Deus ele é eterno, existe desde a eternidade. Agora, o mundo, no princípio, quando começou a contar o tempo, aí sim, Deus criou os céus e a terra. E nós sabemos que o céu e a terra, tudo isso que nós vemos, tudo isso que nós temos na Bíblia, a palavra de Deus, a criação, foi Jesus, o agente criador. A Bíblia aqui fala Deus, né? No princípio criou Deus, Jesus é Deus. E nós sabemos que nós temos, segundo a Bíblia, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Os três trabalham em conjunto, com o mesmo propósito. São três, mas com um propósito só. E então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora vejamos aqui o salmista no Salmo 100, versos de 1 a 3. Salmo 100, versos de 1 a 3, nos diz aqui: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Veja que salmo maravilhoso, não é? É um salmo de ação de graças. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos. Esta deve ser a atitude nossa, dos seres humanos. Por quê? Porque se não fosse o poder de Deus, nós não existiríamos. Nós não somos obras do acaso. Nós não viemos de um verme, não é? De um micróbio, não, como a evolução tenta explicar a existência da vida. Não, está aqui na palavra de Deus. Ela é clara, direta. No princípio criou Deus os céus e a terra. E então nós, seres humanos, deveremos nos alegrar no Senhor, nós deveremos aclamá-lo como o Deus Criador de todas as coisas, servir ao Senhor com alegria. Essa deve ser a nossa atitude, em reconhecimento ao Deus Criador e mantenedor de todas as coisas. E então, aqui no livro de Gênesis, que nós vamos estar estudando nessas próximas semanas, nós vamos ver como foi que tudo veio à existência. Não é? Deus foi falando e as coisas foram aparecendo, mas nós vamos ver isso no estudo com mais detalhes. Deus falou, apareceu, e assim foi até o quinto dia, o sexto dia também, Deus falou, as coisas apareceram, mas quando foi criar o ser humano, Deus não falou, Deus fez com as suas próprias mãos. Deus fez o homem, a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Vejam, é claro que hoje nós estamos
deformados pelo pecado, né? Mas quando o ser humano saiu das mãos de Deus, fresquinho, na criação, há 6.000 anos atrás, o homem e a mulher, eles eram belos, eles eram formosos, eram perfeitos. E outra, não havia neles a tendência para o pecado. Eles viviam para o louvor e a adoração a Deus. Deus todos os dias ia até o jardim do Éden se encontrar com Adão e Eva. Mas Deus fez uma advertência, que eles não deveriam se aproximar e nem comer do fruto de uma árvore que havia no centro do jardim, porque o dia que eles comessem, eles iriam morrer. Que tristeza, não é, irmãos? Que tristeza. O ser humano, nós fomos criados com livre arbítrio. Deus, ele não criou robôs, vocês vão fazer isso, aquilo, não. Deus criou seres livres, pensantes, que raciocinam, que decidem, que escolhem. Nós temos a liberdade. Nós sabemos que hoje, para nós, é fácil nós entendermos, né, o que foi que aconteceu lá no passado, mas Adão e Eva não sabiam o que iria acontecer com eles. E eles fracassaram, falharam, caíram, comeram do fruto e, em consequência disso, né, o pecado entrou no mundo e todos nós passamos a nascer com essa tendência pecaminosa desde que Adão e Eva pecaram. Mas nós damos graças a Deus, porque além dele ter nos criado, nos formado com as suas próprias mãos, ele também nos redimiu, ele nos resgatou, ele enviou o seu Filho para vir a este mundo, viver e morrer em nosso lugar, para que nós possamos ter a vida eterna. Então aqui nós vamos estudar durante estas semanas este relato da criação, como foi que as coisas aconteceram, como foi que entrou o pecado no mundo, e também nós vamos ver como os patriarcas, né, depois que Adão e Eva saíram do Jardim do Éden, aí vieram os patriarcas, como é que eles viveram, como eles procederam diante de Deus e como é que o povo, a humanidade foi se afastando desse Deus maravilhoso que quer o nosso bem, que quer o nosso melhor. Nós queremos agradecer a todos vocês que estão estudando conosco cada dia a Bíblia. Nós retornaremos amanhã, se Deus assim nos permitir, para continuarmos este estudo falando sobre a criação. Mas eu quero trazer um verso bíblico para vocês. E este verso está em João capítulo 1, verso 3, que diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Que Deus nos abençoe.